Hora de fazer uma correçãozinha aqui, então. Esse texto a gente não vai se preocupar muito com a nota, a gente vai se preocupar mais em ver algumas coisas que podem melhorar, o que está legal, o que não está tão legal. Tema da redação, síndrome de burnout. Essa síndrome de burnout, ela fala um pouco, é uma doença bastante atual com relação a aspectos em que a gente tem que render o tempo todo no trabalho, a gente está o tempo todo estressado, o tempo todo ansioso, isso pode gerar alguns problemas justamente porque a gente fica esgotado, assim, sabe? Então, título do texto. Estresse no trabalho. Esse título é bom, é ruim? É um título, tá? O que a gente tem que entender? Que o título ele sintetiza o restante do texto. É sempre interessante que o título seja a última coisa que a gente vai fazer, porque a gente já sabe o que a gente argumentou, então é legal fazer esse direcionamento. Esse título aqui não faz direcionamento, ele simplesmente quase que define a ideia da síndrome de burnout. Então ele não te dá muitas pistas do que vai aparecer na sequência, tá? Mas ele tá bem feito, é título, então tá ok, coloca na primeira linha, centralizadinho ali, já começa o texto na segunda linha, tá show de bola. Lembrando que como não tem verbo, né, não tem oração, então a gente não vai colocar ponto final, correto. Letra maiúscula só em nomes próprios ou no início da frase, então correto, tá show de bola. Introdução. Define-se como síndrome de burnout o indivíduo que sofre estresse excessivo. Então a síndrome de burnout é o indivíduo que sofre estresse excessivo? Não, aqui já fica meio mal construído, tá? Então define-se como síndrome de burnout a doença que o indivíduo sofre, ou enfim, o mal que o indivíduo sofre. Mas o indivíduo não é essa síndrome, tá? Então cuidado com essa marcação aqui. Gerando complicações futuras, como a depressão. A síndrome de burnout não é só o estresse excessivo, ela tem uma relação com o trabalho, que é o que está sendo dito na introdução, no título, desculpa, mas não aparece na introdução. Então isso fica mal explicado também, não é a melhor definição possível, né? Então tem que ser um pouco mais específico, não deixar coisas no ar, não esperar que o leitor já saiba do que a gente está falando, tudo isso tem que ficar muito bem explicado. Então gerando complicações futuras como a depressão. Se isso aparece na introdução, então eu quero saber como que isso pode gerar uma depressão e por que isso é ruim, né? É claro que eu sei, né? Então, o leitor, em tese, ele sabe. Mas a gente nunca pode contar com esse ele já sabe, a gente nunca pode contar com o leitor sabe do que eu estou falando. Isso não pode acontecer. Tem que ficar bem expresso, tem que ficar bem escrito. Esse mal é considerado uma doença que aflige milhares de brasileiros. E por isso é importante o conhecimento e a discussão sobre ela. Legal. Então, aqui, qual é a função de uma introdução? A introdução serve para apresentar o tema, apresentar o que vai ser lido, né, no restante do texto. A questão aqui é que essa introdução ela é muito simples, né? Isso é ruim? Não necessariamente. Mas se a gente quer melhorar, se a gente quer refinar a nossa escrita, a gente tem que pensar também que a introdução serve para apresentar o que vai ser lido na sequência. E aqui ela não apresenta, ela só diz a gente tem que falar sobre, tá? É uma forma de fazer uma introdução, mas eu ainda sinto que fica faltando esse encaminhamento do restante. Por isso também digo, é interessante fazer a introdução só depois que a gente já planejou o que vai aparecer nos desenvolvimentos, porque se a gente sabe o que vai escrever depois, se a gente sabe o que vai ser defendido, fica mais fácil voltar na introdução e dizer, é importante o conhecimento e a discussão sobre ela, sobre tais aspectos, sobre esse ponto e esse ponto, sabe? Então, a gente já percebe ali que vai ter esse encaminhamento, coisa que não aparece nessa introdução. Desenvolvimento 1. Primeiramente, deve-se ressaltar, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado também com com essas locuções verbais, né? Vem fazendo, ser ressaltado. É legal que a gente tente utilizar mais tempo simples, assim, né? Aqui nem tô falando deve se ressaltar como um tempo simples, tô fazendo uma diminuição aqui. Mas já me lembro agora de alertar que esses usos, por exemplo, de gerúndio, que não é o caso aqui, não são tão legais para o texto. É melhor utilizar o tempo simples. Então, em vez de um vem fazendo, é melhor utilizar um faz, sabe? Vem tornando, torna. Mas, enfim, primeiramente deve-se ser ressaltado que essa síndrome atinge 30% da população brasileira, conforme essa sigla aqui. Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Ok. Então colocou aqui uma sigla, tem que explicar o que significa essa sigla, porque eu não tenho nenhuma obrigação de saber, né? E por conseguinte foi considerada uma doença, segundo a OMS. Então nós temos aqui, da linha 7 até a linha 11, meio que situando o leitor, mas não tem opiniões aqui. Ademais, o estresse emocional é causado pela ilusão do retorno financeiro ou até mesmo a
prosperidade, aqui o Szinho ficou meio apagado, aqui quase não aparece, de seu trabalho, ocasionando a falta de interesse, comprometimento e doenças psicológicas como a depressão. Logo, essa situação traz malefícios tanto para o empregado quanto ao empregador. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre esse primeiro desenvolvimento. O que é sempre interessante que eu gosto de alertar os alunos para fazer, tá? Colocar tópico frasal. O que é o tópico frasal? É tu colocar a primeira frase do teu desenvolvimento dizendo o que vai ser lido na sequência. É um movimento interessante para tu se manter sempre dentro do tema e não querer falar de várias coisas ao mesmo tempo, assim. O que acontece nesse desenvolvimento é que daí o escritor aqui coloca umas 5 linhas de situação dizendo o que as siglas ali, a OMS considera, o que a Associação Nacional de Medicina do Trabalho considera que é essa síndrome. Mas isso, por exemplo, poderia ter sido condensado lá na introdução, né? Não precisa necessariamente estar no desenvolvimento 1, porque daí a gente perdeu muito espaço de argumentação, e daí não foi possível argumentar aqui. Foi mais jogar as informações. Quais são as informações aqui que a gente jogou? O estresse emocional é causado pela ilusão de retorno financeiro. Tá, mas de onde é que vem isso? Todo mundo que sofre dessa síndrome achava que ia ganhar mais dinheiro e não ganha? É isso que está sendo dito? E se a pessoa ganha bastante dinheiro, então ela não tem essa síndrome? Ou até mesmo a prosperidade do seu trabalho. O que é a prosperidade do seu trabalho? É tu ganhar mais dinheiro e daí vai se repetir? Ou é a tua empresa crescer muito? Não está explicado. Está só jogada a informação. Então a argumentação fica muito fraca, ocasionando a falta de interesse, comprometimento e doenças psicológicas como a depressão. Tá, mas como que ocasiona uma falta de interesse? Tipo, tu não ganha tanto quanto tu achava que ia ganhar e daí tu para de querer trabalhar, isso? Não fica bem explicado. Não tem exemplificação, não tá bem argumentado, não tá bem defendida essa ideia. E a gente tem que lembrar que a moral da construção da redação, do vestibular, dissertativo, argumentativo e tal, é tu defender a tua ideia. Tu coloca a tua ideia e daí tu vai usar tudo que tá a teu serviço, assim, tudo que tiver a teu favor pra justificar o que tu tá dizendo, né? E aqui não tem justificativas, é só informações jogadas e eu não comprei essa ideia, tá? Logo, essa situação traz malefícios, tanto para o empregado quanto para o empregador. Ok, aqui daí fecha dizendo que tem malefícios. Que malefícios são esses? Falta de interesse, comprometimento, doenças psicológicas, mas não está bem explicado, né? Então, não fica tão legal. Segundo desenvolvimento. Contudo, a falta de informações sobre essa síndrome propicia a alienação da população ao debater sobre esse assunto. Então, olha só. Aqui é tipo um tópico frasal, né? Essas 2 linhas. Claro que daí foi 4 linhas. O ideal seria quase que terminar aqui. Mas o que vamos falar no desenvolvimento 2? Falta de informações sobre a síndrome. Pô, interessante. Será que vai cumprir com isso? Vamos ver. A falta de informações sobre essa síndrome propicia a alienação da população ao debater sobre esse assunto, levando assim ao preconceito e discriminação com as pessoas que a possuem. Ok. Então quer dizer que as pessoas que têm síndrome de burnout sofrem preconceito do restante da população. Sofrem discriminação. É essa a afirmação. Então tá, me prova. Né? Sempre a gente tem que provar. Visto que a má preparação ao atender e acolher as pessoas... Tá, olha só. O visto que, ele não pode aparecer como início de frase assim. Ele sempre tem uma relação com a frase anterior, né? Então, por ser uma conjunção subordinativa, as orações subordinadas não são isoladas, então ela tem que estar associada com a oração anterior, e a não ser que tenha rolado uma inversão aqui, coisa que não é o que acontece, então muito complicado. Com as pessoas que a possuem, visto que a má preparação ao atender e acolher essas pessoas por parte das empresas gera o agravamento dos casos de burnout pelo estresse sofrido com a situação. Como esse ponto final aqui fica inválido, todo esse período, aliás, todo esse parágrafo aqui é só um período, né? E parágrafos tem que ter no mínimo 2 períodos. Período é letra maiúscula até ponto final. Então aqui a gente tem uma falha bastante grave. Então é só uma ideia que está sendo levantada aqui, só que essa ideia está grande, né? Então é da linha 17 até a linha 22, que também é um desenvolvimento bastante curto, mas enfim, todas isso é só uma frase e daí não fica forte, né? Fica extremamente frágil essa argumentação. Porque assim, tá me dizendo que as pessoas sofrem preconceito? Nunca vi. Daí não me prova que as pessoas sofrem esse preconceito, não me prova que tipo de prejuízos esse preconceito traz para essas pessoas,
Daí tá dizendo que as empresas não sabem atender as pessoas que têm burnout, mas tu não me exemplificou isso de novo. Então, muito complicado, assim, os argumentos utilizados aqui, nenhum deles eu compro, nenhum deles eu aceito, justamente porque eles não estão bem defendidos, não estão bem explicados, assim. Conclusão. Logo, deve-se ser implementado, de novo, deve-se ser implementado, deve-se ser, não, né? Campanhas conscientizando, daí aqui tem uma falhazinha de ortografia, a população com palestras em empresas informando os sintomas e disponibilizando ajuda psicológica por meio do RH, da empresa e do Ministério do Trabalho. Essas intervenções amenizariam o agravamento. Então, deve ser implementado campanhas. Quem é que vai implementar? A gente não tem agente, né? A gente não tem agente. Não tem agente nessa construção. Então, deve-se ser implementado campanhas. Quem é que vai fazer essa campanha? Não está dizendo. Com palestras em empresas informando os sintomas e disponibilizando ajuda por meio do RH. Por meio do RH, então eu vou encarar isso como meio, né? E não é um meio muito claro. Então a gente tem ação e tem meio, mas não tem agente. Ah, mas eu usei esse por meio, mas eu queria dizer que o RH da empresa e o Ministério do Trabalho é quem vão fazer. Ah, mal construído. Então vamos reformular essa nossa oração aqui dizendo: o Ministério do Trabalho, em parceria com o RH, deve fazer. Aí sim, aí vai ficar um pouquinho mais claro, facilita a leitura, fica mais fácil de marcar ali também os elementos necessários para uma conclusão, para uma proposta de intervenção. Essas intervenções amenizariam o agravamento. Amenizariam o agravamento da síndrome de burnout e melhoraria o bem-estar dos empregados com o estresse sofrido em seu ambiente de trabalho. Tá, ok, isso aqui é tipo... essa última frase aqui é a grande consequência dessas informações, mas não tem agente, não tem detalhamento, então não passa de 120, né? Se eu tiver muito boa vontade, eu encaro aquele Ministério do Trabalho e RH como agente, assim. Mas tem ação, tem meio, mais ou menos, assim. Acho que, como está mal argumentado, ficou muito vago essa proposta de intervenção para tentar lidar com essa síndrome de burnout. Porque, conscientizar com palestras é a coisa mais comum do mundo, assim, né? Não que não valha, mas quando tua argumentação ela não fica muito clara para ti mesmo, tu foge para coisas mais genéricas. Quando a argumentação está bem colocada, tu consegue entender qual é a problematização que tu mesmo criou, aí a tua proposta de intervenção começa a ficar até mais clara para ti mesmo, assim. Então é isso, acho que o texto, a letra tá bonita, tá dando para entender tudo certinho, assim. Dá para ver que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tem título, a pessoa estuda bastante. Então dá para ver que esse texto tem potencial, apesar de ter alguns problemas de argumentação, alguns problemas sintáticos aqui, construções frasais. Mas é um texto que tem muito potencial, tá? Espero que tenha ficado claro.